Olá a todos, eu sou Márcio Enfermeiro, candidato a deputado federal pelo PSL, meu número é o 1710. Hoje eu quero falar com você, que assim como eu é auxiliar, técnico de enfermagem, ou também enfermeiro e trabalha nos hospitais, nos postos de saúde, clínicas do nosso estado, do nosso país. Toda época de eleição aparece alguém aí na unidade na qual você trabalha, dizendo que vai fazer, que vai lutar, que vai ajudar a enfermagem. Mas na verdade passa anos, eleições e eleições e ninguém faz nada por nós. Sabe por quê? Eu vou explicar a você por que ninguém faz nada. Porque essa pessoa que vai aí no seu hospital, na sua unidade onde você trabalha, ela não sabe o que nós passamos no dia a dia. Ela não sabe quais são os problemas que nós realmente temos. Por exemplo, a mudança para as 30 horas semanais da enfermagem está parada no Congresso Nacional desde 2010. Isso mesmo, faz 14 anos que a jornada de trabalho para a enfermagem poderia ser de 30 horas semanais e não é. Mas você sabe por que não é? Porque essa mesma pessoa que vai aí na sua unidade, muitas vezes um médico, que é trazido pela direção do hospital, não deixa que essa lei seja aprovada para que nós possamos ter apenas 30 horas semanais, não 36, em alguns postos de saúde, em algumas unidades dos municípios, até 40 horas semanais. E eles simplesmente não aprovam essa lei porque os hospitais não querem gastar com funcionário. Essas pessoas vêm agora e dizem que nos representam, mas na verdade eles não nos representam, eles representam os donos de hospitais, os diretores dos hospitais que atendem um SUS ou dos hospitais só de convênio. E eles não vão mudar essa lei porque a pessoa que abre as portas dos hospitais para que eles possam impedir voto, é a eles que eles vão defender os interesses. Eu proponho a você que esse ano façamos diferente. Vamos votar em alguém como a gente, alguém que sabe o que nós passamos. Eu trabalhei 5 anos na emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Eu sei o que eu estou falando. Eu também vi isso acontecer, de político chegar lá e dizer que ia lutar pelas 30 horas da enfermagem, mas depois que foi eleito, foi o tal do ato médico, tirando da enfermagem vários procedimentos que os enfermeiros faziam e recebiam por isso. Os enfermeiros continuam fazendo, só que agora quem recebe é o médico. Eu digo a vocês que nós, da enfermagem, somos a parte mais importante do hospital depois do nosso paciente. Sabe por quê? Porque se não tiver médico na unidade, nós tocamos o trabalho. Nós damos conta de fazer o serviço andar, mas se não tiver enfermagem, o hospital para. Nós somos a parte mais forte e a principal da área da saúde. São os auxiliares de enfermagem, são os técnicos de enfermagem, são os enfermeiros e não o médico. O médico é importante? Sim, o médico é muito importante. Mas nós somos mais importantes que ele. Somos nós que seguramos a mão do paciente. Somos nós que temos que dar remédio. Somos nós que damos banho no paciente. Se o médico não estiver lá, a gente pega uma prescrição anterior e o paciente continua sendo atendido. Porque muitas vezes os médicos desaparecem dos hospitais como desapareciam da emergência do hospital de base à noite e principalmente aos finais de semana e final de ano. Mas a enfermagem não tem valor nenhum. Nós ganhamos salários ridículos para trabalhar 36 horas semanais, muitas vezes em 2 empregos, para poder dar uma vida mais digna para a nossa família, quando nós deveríamos trabalhar menos. E é pior, nós temos um conselho que, em vez de defender a categoria de enfermagem, só nos prejudica. Você não vê o Corém na sua unidade lutar para que você não cuide de 25 pacientes, 20 pacientes, como eu cuidava na emergência do hospital de base, como meus companheiros que trabalham lá até hoje cuidam. Mas quando a gente comete um erro, o Corém é o primeiro a vir nos suspender e nos execrar. Eles nunca estão lá para nos defender, mas para nos acusar, para apontar o dedo sim. Se eu for eleito deputado federal, eu garanto a vocês que eu vou sim lutar para as 30 horas da enfermagem, porque eu sou auxiliar de enfermagem. Embora eu não trabalhe mais no hospital, mas eu sou funcionário público como auxiliar de enfermagem. E não só isso, eu vou tentar fazer em todos os estados, mas principalmente aqui no estado de São Paulo, que é onde eu moro, uma união entre as categorias de enfermagem. Nós vamos montar uma chapa e vamos concorrer ao Corém. Eu vou financiar para que essa chapa concorra ao Corém, para que a gente tire essas pessoas de lá que nunca deram valor à nossa categoria. Vamos mudar o estatuto do Corém para que ele seja para nos defender e não simplesmente para nos acusar e receber a mensalidade todo ano. Porque se você não pagar a mensalidade, ele vai lá na sua unidade, ele te manda cartinha. Mas quando você erra, muitas vezes por prescrição errada que os médicos fazem, eles são os primeiros a nos acusar. O auxiliar de enfermagem, o técnico, o enfermeiro, ele não quer prejudicar o paciente. Mas muitas vezes nós somos obrigados a trabalhar em cargas exaustivas de trabalho para dar um conforto melhor para a nossa família.
Quantas enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, amigas minhas, eu via na emergência do hospital de base reclamando que não tinha tempo para os filhos, mas que se deixasse o emprego passava necessidade dentro de casa. Nós precisamos de um conselho que nos defenda, não que nos acuse. Quando nós erramos, muitas vezes é por causa dessa carga exaustiva. A gente vê aí na televisão casos e casos de auxiliares, técnicos e enfermeiros cometendo erros na enfermagem. E aí a direção do hospital, o Corém e a sociedade como um todo vem e nos acusam, nos chamam de irresponsáveis, mas não sabe o que nós passamos. Vai cuidar de 25 pacientes como eu cuidava, sendo que a lei nos diz que nós podemos cuidar no máximo de 9 se o paciente for grave. Quando eu trabalhei no hospital de base, eu denunciei o hospital de base no Ministério Público, que não deu a mínima atenção. Denunciei ao Corém, e o Corém foi lá, eles assinaram simplesmente um compromisso para contratar mais 25 auxiliares de enfermagem só para a emergência do hospital. E você imagina com quantos profissionais apenas a gente trabalhava? A média de paciente era 20, 25. Eu passei a me recusar de cuidar de tantos pacientes e fui demitido por justa causa por isso. Eles começaram a me perseguir na unidade hospitalar. E um dia eu vi um paciente morrer por falta de atendimento, fiz um relatório dizendo tudo o que aconteceu, só que a direção do hospital mandou foi a mim embora por justa causa. E pior que isso, o judiciário disse que eu merecia ser mandado embora por justa causa e eu não recebi um centavo depois de 5 anos trabalhado. Então, minha gente, eu peço a vocês, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiro e a todos vocês que trabalham nas unidades hospitalares desse país, porque eu também vou lutar por você, seja você a faxineira, que infelizmente os hospitais terceirizam para não ter que pagar um salário mais digno, você que é secretária, você que é atendente, me dê essa oportunidade. Se eu não fizer o que eu estou dizendo, daqui a 4 anos você não vota mais em mim, mas eu preciso de uma oportunidade. Porque se eu colocar esses projetos de lei lá e o deputado que disser não e não aprovar essa lei, eu vou anotar o nome dele e vou passar para todo mundo para que o brasileiro nunca mais vote nesse cidadão, porque ele não defende a nossa categoria. Ele defende os donos de hospitais, ele defende os gestores de hospitais, menos a nós. Nós não podemos mais ficar dando o voto da nossa categoria para médicos, para outras pessoas que não entendem e não sabem o que nós passamos. Por isso eu convido a você assistir meus vídeos no YouTube, compartilhar pelo WhatsApp da minha campanha. No Facebook é Márcio Martins Pereira ou marci.oenfermeiro@hotmail.com. Aqui no YouTube é Márcio Enfermeiro. O WhatsApp da minha campanha é 17 99794 5156. Mande para mim uma solicitação de amizade no Facebook, mande para mim, anote esse número e coloque no seu celular e você terá todos os meus vídeos à sua disposição. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e vamos lutar pela nossa categoria, vamos deixar de dar voto para quem não se interessa nem um pouco por nós e que só defende os donos de hospitais e gestores de hospitais. Até o próximo. É gente como a gente, é pobre trabalhador, e sendo como a gente vai provar que tem valor. É gente como a gente, é pobre trabalhador, e sendo como a gente vai provar que tem valor. Voto consciente, vitória do coração, mas o enfermeiro eu vou votar nessa eleição. Voto consciente, vitória do coração, mas o enfermeiro eu vou votar nessa eleição. É 1710, é 1710, mas o enfermeiro é o 1710, é 1710, é 1710. A federal é o 1710. Eu tô cansado de artista, de ricaço e de doutor. Vou dar chance a gente nova pra provar que tem valor. Eu tô cansado de artista, de ricaço e de doutor. Vou dar chance a gente nova pra provar que tem valor. Voto consciente, vitória do coração, mas o enfermeiro eu vou votar nessa eleição. Voto consciente, vitória do coração, mas o enfermeiro eu vou votar nessa eleição. É 1710, é 1710, mas o enfermeiro é o 1710, é 1710, é 1710. Gente como a gente é só 1710.